junho de 2013. Milhões de pessoas tomaram as ruas das cidades em todo o Brasil. Macaé entre elas. Dentre as principais reivindicações, o combate à corrupção se tornou a mais evidente. A tensão no país alcançou níveis poucas vezes experimentados. Após vencer as eleições nesse cenário difícil, Marcel Silvano tem um desafio pela frente: entender e traduzir os sentimentos do momento em um mandato que respondesse às aspirações de mudanças e transparência exigidas pelos cidadãos. Mas como? O papel, talvez, de quem é das ruas e ocupa um espaço institucional da democracia, era tentar fazer esse elo, fazer essa intermediação, trazer aquelas pautas de maneira organizada, tentar organizar aquelas pautas para o debate político aqui dentro, né, na Câmara de Vereadores. Acredito que conseguimos fazer. Né? Fizemos diversas discussões sobre transporte, sobre escola, sobre universidade pública no interior, sobre qualidade da educação, sobre saúde, sobre morador em situação de rua, que a gente fez uma audiência pública, trazendo para o olhar do Poder Legislativo de Macaé essa população invisível. Eu acho que nós cumprimos esse papel. Tinha muito medo, né? Tinha gente que tinha muito medo, a gente nunca teve. Mas teve gente com medo, que não conseguia entender que era necessário participar daquele momento. Foi um momento histórico do Brasil e nós tínhamos a necessidade de participar efetivamente daquilo. Marcel tem um discurso associado à vida. O que ele fala na Câmara em relação aos sem terra, em relação à educação, em relação ao transporte, é realmente aquilo que ele acredita que seja direito da população. Ele tem convicção daquilo que está falando e daquilo que está fazendo. Ele está inserido nos movimentos populares. Ele não está fazendo um proselitismo, um discurso vazio. Ele conhece a realidade das organizações sociais. Trabalha com uma população organizada e não com massa. Marcel não é um vereador para enganar a massa. Marcel é um vereador para ajudar a organizar a sociedade e trabalhar em conjunto. Não fazer pela sociedade, mas fazer com a sociedade organizada. Esse é um dos motivos que me levam a votar em Marcel hoje e sempre. Mesmo assumindo seu primeiro mandato em um dos momentos mais difíceis do país e de nossa cidade, foi possível, com união, diálogo e trabalho, fazer jus à confiança de eleitoras e eleitores de Macaé em uma caminhada produtiva e transparente na Câmara Municipal. Mas novos desafios esperavam adiante. Os céus da política nacional e local estavam prestes a se tornarem bem nublados. A democracia passa a sofrer fortes ameaças e uma prova dura se coloca para Marcel: a da postura, coerência e lealdade aos princípios democráticos. A dura eleição presidencial de 2014 foi o marco inicial para um processo constante de criminalização da esquerda progressista e democrática no Brasil. Com os constantes ataques na mídia e nas ruas, muitos mudaram de lado, abriram mão de seus princípios e concordaram com a afronta à Constituição. Muitos, mas Marcel se manteve firme e coerente. Entre apoiar o golpe e defender a democracia, ele deixou bem claro qual era o seu lado. Por que não muda de lado? Porque nossas causas não mudam do lado. Nossas causas continuam do mesmo lado. As pessoas que abraçam, lutam e acreditam nas mesmas causas continuam do nosso lado. Então não dá para mudar de lado, né? Mudar de lado, talvez para fazer conta eleitoral, te dê vitórias eleitorais. Mas manter a coerência e o lado que eu e as pessoas que me ajudam, que colaboram, que constroem comigo no dia a dia a disputa política, entendem como o lado correto, não mudar de lado é continuar com a coerência e com esses. Então essa é a opção de vida que a gente faz. Pode não resultar em eleições, resulta em coerência, em ter firmeza do que está fazendo, certeza do que está fazendo. Então a gente não abre mão, assim. Está do mesmo lado desde sempre a luta por justiça, a luta por igualdade, a busca por direitos sociais para todos, a busca por oportunidades para as pessoas, a busca por justiça na terra, no campo, né, mas também na cidade.
a busca por escola pública de qualidade, democrática, que estimule o pensamento crítico sobre a realidade para transformar a realidade, a busca por saúde pública para todo mundo, moradia digna, saneamento, qualidade de vida, proteção do ambiente, né, cuidado com a vida. Isso não muda de lado, né? Isso não muda de lado. Então a gente está do lado de quem defende essas causas. E por isso é bem melhor fazer a opção de estar coerente com as coisas que nos levaram a disputar a política, a construir a disputa política, e não as contas meramente eleitorais. Graças a Deus que a gente consegue fazer isso. Foi um momento muito importante de mostrar a que ele veio e quais eram realmente as suas posições, os seus ideais, porque foi um momento em que o fácil era sair do PT. O fácil era você dizer que não compactuava com aquilo, que não compactuava com a corrupção, fazer aquele discurso mole, sair do partido e se reeleger em outro lugar, que foi o que os outros 4 fizeram, sem o mínimo de preocupação em como que a legenda ia se manter, sem o mínimo de preocupação com qualquer outra coisa. O Marcel, ao contrário, né? O Marcel não só ficou, como fez questão de construir o PT, como fez questão de defender o PT, de levar o PT para a rua. Essa demonstração de coragem e de força e de fibra do Marcel é muito importante para delimitar quem é essa pessoa enquanto militante, né? Enquanto um lutador. Em 2012, tivemos o desafio de ser candidatos, né, a vereadores, ele e eu. Ele entrou, eu bati na trave, né, e ele iniciou ali um primeiro mandato, né, aquela experiência. O PT começou a apanhar muito no cenário nacional, a situação começou a ficar muito feia. E eu me senti muito sozinho, né? Foi quando houve aquela debandada dos atores políticos do nosso partido. E quando a gente olhou para um lado e para o outro, não tinha mais ninguém, era só porrada de tudo que é lado. E quando eu olhei, eu vi Marcel continuar ali. A gente ficou um tempo sem se comunicar, ele passou a me procurar, a gente começou a conversar. Eu achei interessante o formato das prestações de contas do mandato dele, as rodas de conversa. Fui refletindo. Em 2016 eu era pré-candidato a vereador, mas tive que fazer um balanço profundo do cenário e da minha própria vida. A gente chegou numa conclusão ali comum que aquele momento não era momento de arriscar muita coisa ali, de aventuras, né? Era o momento da gente se agarrar ao que a gente tivesse, que tivesse um mínimo de coerência, de firmeza. E o mandato do Marcel estava me passando aquela firmeza ali que faz a gente se sentir bem em participar de um projeto, né? Um momento muito duro, em que ninguém acreditava no nosso projeto político aqui na cidade. Ninguém acreditava mesmo, havia escárnio, havia ironia, brincadeira, risada, né, da nossa cara. 2 únicas candidaturas do nosso partido. E a firmeza do Marcel, essa coerência, foi o que fez eu abandonar a ideia de ser candidato, somar forças com ele, reelegemos ele. E o mandato de lá para cá tem cumprido todo o papel que eu acho fundamental, que é o papel de sair dos manuais de política que as pessoas decoram e adotar uma política que é uma política da vida, uma política viva, uma política que compartilha o poder, não que concentra o poder, né? O diálogo com os assentamentos do sem terra, o diálogo com os estudantes, com os trabalhadores. Eu sou servidor público, disputei o Sindicato dos Servidores por 2 vezes, e o mandato do Marcel abraçou com muita veemência a defesa do funcionalismo público, que foi muito atacado nos últimos anos. É um privilégio dramático, né? Na verdade é um privilégio dramático fazer parte de um projeto como o que a gente participa, que a gente se sente muito bem cercado de pessoas muito sonhadoras, muito retas, muito dignas, mas a gente enfrenta a dureza de convencer no dia a dia as pessoas que estão na rua de que nós somos diferentes, de que a gente pratica uma política diferente, uma política vital. Desde o golpe de 2016, a perseguição ao pensamento progressista e todos aqueles que o representam só vem aumentando em todo o país. Aqui em Macaé não é diferente.
O ataque aos direitos dos servidores, aos investimentos em educação e infraestrutura, diminuem a qualidade de vida do nosso povo e ameaçam o nosso futuro. Em agosto, a presidente da República é cassada. Em setembro, outubro tem uma eleição. Eu acho que alguns elementos foram muito importantes. A ousadia do nosso campo político dentro do PT para reconstruir o PT, saiu todo mundo naquele momento. Ficamos sem direção no partido em Macaé, ficamos sem caminhos para se refletir, para se encontrar, para continuar fazendo uma disputa eleitoral. Era necessário que tivéssemos candidaturas do PT aqui em Macaé, era necessário reorganizar o partido. E isso, acredito que colaborou, claro, com todo o trabalho do mandato que foi de 2013 a 2016, que as pessoas reconheceram, que as pessoas entenderam, com todo o trabalho que nós fizemos, foi fundamental manter a coerência, a ousadia de ser coerente, né? Porque dizia Eduardo Galeano, né, que o mundo já foi dividido entre norte e sul, leste e oeste, ricos e pobres, países comunistas, países capitalistas. Agora, sobretudo, ele diz que hoje, sobretudo, o mundo é dividido entre indignos e indignados, né? E a gente sabia que os motivos que continuavam fazendo as pessoas indignadas eram os motivos que levaram lá atrás, quando a gente era garoto, a filiar o PT. Né? Que lá atrás, na década de 80, tantos aqui que caminham conosco a construir o partido, né? Que levaram, enfim, tantos macaenses, ferroviários, professores, pensadores, lideranças a serem presas no Ipiranga pela ditadura. É uma questão que nós não abrimos mão. Nós sabemos que se nós não estivéssemos do lado dos indignados, nós estaríamos do lado dos indignos. E talvez essa indignação se tornou ali um gesto concreto. E o gesto concreto foi a gente repetir a votação em 2016. Acho que essa foi uma sensação, assim, uma mistura de sensações, mas não é qualquer coisa enfrentar um golpe como foi e ganhar uma eleição como foi. A confiança dos macaenses no trabalho de Marcel Silvano a essa altura já era tão forte que um segundo mandato foi democraticamente garantido nas urnas e, com ele, novos desafios. Durante todos os últimos 8 anos, Marcel vem se mantendo coerente e combativo na defesa dos seus direitos na Câmara Municipal de Macaé, fazendo proposições, fiscalizando e mantendo diálogo constante com a comunidade, defendendo seus direitos e sempre do lado da democracia. Seguir acreditando que a renovação se faz num processo, né? Não é de uma hora para outra, não é só trocando as caras ou os nomes, né? Mas é trocando o método, mas principalmente trocando os conceitos. E o que a gente acredita, o ideal que nos move, ele de fato renova não só a política em Macaé, né? Ele renova a esperança da gente num outro mundo possível, numa outra sociedade. Então, acho que a gente precisa ter esse registro. Precisa ter esse registro. Porque não é qualquer coisa enfrentar, parece longo, mas num bem curto espaço de tempo, uma enxurrada de manifestações de 2013, as jornadas de junho, o questionamento de todas as instituições e de espaços de representação. Depois você enfrenta um processo de criminalização diário da mídia contra a política e as pessoas vão acreditando nisso. E a gente enfrenta um golpe de Estado, maquiado, mas um golpe. Enfrenta também um processo de reeleição no meio disso. E depois a ascensão da extrema-direita, né? A ascensão do ódio, da violência como método na política e a eleição desse presidente da República. E ainda assim vem uma pandemia. Quando a gente achava que estava muito ruim, vem a pandemia. Enfrentar esses elementos, não mudando de lado, mantendo firmes as nossas bandeiras e as causas que movem a gente para fazer a disputa política, mas principalmente para ser cidadão, para ser gente, para ser macaense. Não é qualquer coisa. E esse registro precisa ter, para que a partir daí, né, as pessoas percebam que é necessário fazer esse enfrentamento todos os dias. E é necessário e possível transformar a realidade da gente com algum tipo de inspiração. Penso que nem tudo está perdido, né? A experiência que eu vivo
que as pessoas que trabalham todos os dias comigo vivem, que as pessoas que ajudam a gente a construir os enfrentamentos da política de Macaé vivem. Essas experiências, elas são pontos muito simbólicos de virtude na disputa política. E eu tenho um orgulho enorme de fazer parte disso. É isso, eu tenho que agradecer a Macaé por tudo isso e agradecer as pessoas por me darem essa tarefa. Acho que é isso. Novos desafios se apresentam para Macaé. Em um momento de pandemia, perda de direitos, incertezas quanto ao futuro e fortíssima degradação da democracia, precisamos manter na Câmara de Macaé um representante que se mostre firme no lado certo, o da democracia. O seu lado. Essa coerência e essa coragem de continuar caminhando, ela não é feita sozinha, né? Ela não é feita isoladamente, ela é fruto da participação de todo mundo. E ela é fruto do empenho meu, mas também seu, né? Do empenho de cada um e de cada uma. E é necessário que nunca se perca esse entusiasmo, é necessário que nunca se perca esse empenho, é necessário que nunca se perca as pistas, os passos que nos levam a seguir essa caminhada. Então, que a gente entenda isso com um pouquinho da contribuição que cada um aqui pôde participar e que a gente pôde colaborar para Macaé, mas para a esperança que está dentro de cada um de nós aqui. Eu tenho certeza que é muito válido, que ajuda muito.